O livro que conta a maior invenção e descoberta da humanidade. Eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já já te conto essa história. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo do blog Listas Literárias. Sim, você já sabe, aquele blog com as listas literárias mais criativas e originais da internet brasileira, e esse é o meu canal no YouTube, onde eu amplio as discussões literárias e também sobre o universo dos livros. E hoje vou estar conversando com vocês aqui sobre uma obra que acabou causando uma verdadeira treta literária, fogo no parquinho, tudo isso porque colocou em xeque e em discussão talvez uma das teorias linguísticas mais consolidadas e mais aceitas no mundo acadêmico até então. Estou falando da gramática gerativa de Noam Chomsky. Mas antes de entrarmos em todas essas querelas e discussões linguísticas, eu convido você a se inscrever também aqui no nosso canal, deixar o seu like e o seu joinha, que eu tenho certeza que vai valer bastante a pena. E antes da gente falar propriamente deste livro Linguagem, a história da maior invenção da humanidade, talvez seja importante a gente contextualizar um pouco a respeito desta história acadêmica da pesquisa em linguística e da linguagem, porque até então uma das teorias mais aceitas era a de Noam Chomsky, que acaba introduzindo a gramática gerativa, né? Chomsky, que acabou entrando como alguém que foi refutar as teorias linguísticas de Skinner, e a partir disso ele trouxe um conceito e um pensamento que se consolidou na academia e que faz bastante sentido. Chomsky trabalha a questão da estrutura sintática dos textos, ele vai fazer estas análises, né, para quem já fez as árvores arbóreas da sintaxe, né, é interessante, vai lembrar do Chomsky nesse sentido. Chomsky também trabalhou e trouxe essa questão da linguagem ser algo inato da humanidade, e ele vai trabalhar também a partir da sua gramática gerativa com a ideia de gramática universal, ou seja, aquela ideia que nós viemos programado de série já, de alguma forma, e que ao nascermos temos aí todos os fonemas das línguas do mundo, e o cérebro, com o passar do tempo, ele vai se ajustando à realidade social e linguística onde nós nascemos, e aí a partir disso nós vamos desenvolvendo a língua a qual nós pertencemos, ou no caso de quem tem contato bilíngue, né, inclusive o fato de uma criança poder ser bilíngue desde o seu nascimento, caso seja exposta aí a mais de uma língua. Então a teoria do Chomsky sempre foi muito trabalhada nas universidades, também serve de teoria e de base para muitas instituições de ensino, escolas, e a própria questão da análise sintática parte muito dos estudos do Chomsky. E dentro dessa teoria, inclusive, vai se ter uma ideia da revolução cognitiva, que se data ali em torno de 40, 50 mil anos, sem uma exatidão maior. E aí talvez uma das fragilidades desta teoria, porque percebe-se que deste período, né, há um grande salto nas capacidades cognitivas humanas. E a própria questão também de um outro problema da teoria do Chomsky, que como dentro da ideia da gramática universal nós teríamos algo pré-instalado, tipo um software, né? Eu faço análise com os meus alunos desse sexto ano, quando a gente trabalha a questão da linguagem, da formação da linguagem. Hoje eu tenho feito uma metáfora mais contemporânea, como se nós e os nossos corpos viessem aí com esse software instalado de fábrica, com a capacidade de desenvolver a linguagem a partir dos diferentes fonemas do mundo, né? E aí há uma série de fragilidades e discussões dentro dessa proposta, até porque cognitivamente, dentro das neurociências até hoje, não se definiu onde estaria esta gramática instalada, digamos assim, né? Não há um local. A gente hoje, a partir dos estudos cognitivos, inclusive do cérebro, sabe-se que a linguagem aciona diferentes locais do cérebro, inclusive desfazendo aqueles mitos, lado direito, lado esquerdo e tudo mais. A gente sabe que o cérebro é uma ressonância intensa hoje quando nós utilizamos a linguagem, e ele acaba acionando diferentes locais nesse uso da linguagem.
Mas a gramática universal tinha essa proposta, e ainda tem, e ela é bastante considerada e bastante aceita nesse sentido, mas ela acabava não dando conta e não explicando esses casos. Como que a humanidade, então, de uma hora para outra, acabou desenvolvendo essa questão da linguagem. Também sempre se estranhou muito esse fato de ter uma espécie de um salto gigantesco entre as espécies humanas ou de hominídeos, né, para o desenvolvimento da linguagem, que nunca foi explicado ou conduzido de uma maneira muito convincente por este pensamento, porque é um tanto quanto estranho, e de fato sempre foi um tanto quanto estranho, pensarmos que do nada a linguagem teve um boom, uma espécie de Big Bang, né, que na área do estudo linguístico vai chamar de salto cognitivo, e do nada as pessoas começaram a desenvolver uma linguagem complexa, tal como hoje a gente a conhece. Então é importante a gente ter essa ideia de contexto também, porque em grande medida este livro aqui do Daniel Everett, ele vai questionar este postulado, né, tão presente e quase indiscutível dentro das faculdades de letras, dentro dos estudos linguísticos, que inclusive, vale dizer, não é nem a minha área de especialização aqui, mas apesar de focar as minhas pesquisas e tudo mais na literatura, eu gosto um pouco também deste olhar linguístico, até porque não vejo muito sentido em muitas divisões que às vezes são feitas, inclusive nas faculdades de letras, entre linguística e linguagem, entre linguística e literatura, porque na verdade a literatura é um uso né, extremamente complexo desta linguagem, desta linguística toda, e grandes pensadores da literatura também o são na questão da linguística, e a gente pode falar de Barthes, Bakhtin, entre outros. Mas, enfim, como meus alunos falam, eu acabo dando muitos saltos, muitos insights, né, e indo de um canto para outro, mas retomando aqui essa questão do contexto, então, ela é relevante e importante para a gente pensar esta obra do Daniel Everett, porque a gente tem um pano de fundo, né, tem este pano de fundo que considera a linguagem, então, este produto que do nada, em torno aí de 40, 50 mil anos atrás, sofre um grande salto cognitivo no seu processo, e os sapiens, né? E aliás, e aí este é um detalhe interessante, inclusive a gente pensando neste livro, até então o pensamento concentrava-se muito que o Homo sapiens é que teria desenvolvido a linguagem, e este é outro aspecto interessante para a discussão a partir deste livro do Daniel Everett, que é um antropólogo que também entra na área da linguística, é um cara que os estudos dele partem muito das experiências dele com tribos indígenas e com diferentes aspectos dessas linguagens, então tem todo um material que desperta ele para essas questões que ele traz no livro. E além disso tudo, né, tem um detalhe interessante logo no começo da obra, que o Daniel Everett ele vai colocar que a história de como os humanos vieram a adquirir a linguagem é a menos contada e repleta de invenções e descobertas, né? E aí ele vai chegar a essa conclusão de uma longa e de uma bem longa genealogia que nos carrega até este universo da construção da linguagem. E aí aqui a gente tem que trazer outro elemento importante, inclusive para a gente pensar, tem um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, é aquele que eu comento, Nexus, do Yuval Noah Harari, a respeito da inteligência artificial, que são modelos de linguagem, né? Eu sempre penso o quão questionável é a nossa inteligência da gente criar um aparato paralelo ao nosso, sendo com aquele mecanismo, com aquela ferramenta que nos diferenciou de todas as outras espécies desse planeta. E aí eu estou falando especificamente da linguagem, né? E antes ainda da gente entrar dentro deste livro, é importante a gente observar este elemento, né? A linguagem humana é talvez o aspecto factual de maior diferenciação nossa de qualquer outra espécie que habita esse planeta. Nenhuma outra espécie construiu, inventou ou até então conseguiu desenvolver uma linguagem complexa. A gente sabe, e os estudos demonstram, que algumas espécies têm códigos, mas códigos, e aí cita-se muitas vezes as abelhas nesse sentido, têm códigos de comunicação, mas ainda não um processo de linguagem.
Então, a linguagem é aquele caráter distintivo nosso de qualquer outra criatura que habita este planeta ou qualquer outro ser vivo que habita também este pequeno ponto pálido azul, que é o planeta Terra. Então, é uma exclusividade humana, e aí, como o Everett coloca, sempre muito mal contada ou com poucos estudos para pensar como este processo se origina. E afinal, a gente tem que pensar se isso é tão diferencial. Vejamos que o nosso DNA vai compartilhar resquícios e memórias com várias outras espécies, e grande parte, a diferenciação entre o DNA do Homo sapiens hoje e o DNA primata, ela é bem mínima, na verdade, né, que a gente aprende isso nas aulas de biologia e também as próprias pesquisas apontam para isso. Então, o grande caráter distintivo, a grande diferença do humano para qualquer outra criatura, para qualquer outra espécie, é o aspecto da linguagem, e a construção desta linguagem é o que nos permitiu, inclusive, a construir, de certa forma, e eu digo construir o mundo, porque a partir do momento que nós construímos a linguagem, que nós passamos a nomear as coisas, colocar as coisas em ação e trazer as percepções e começar a ter o entendimento deste mundo e deste universo, nas suas mais variadas perspectivas, das mais abstratas, como uma física quântica, por exemplo, ou as mais concretas, nós passamos a fazer o mundo funcionar. Eu sempre digo para os meus alunos que sem a linguagem, né, imaginemos o qual a linguagem foi fundamental no primeiro processo, a construção da linguagem, estamos falando aqui em oralidade, em fala, em línguas, para esse desenvolvimento humano, de diferenciação de todas as outras criaturas e nos trazer até aqui com os artefatos, com as, não vou dizer maravilhas, mas com as questões mesmo, com o suporte tecnológico para a nossa própria existência humana, que inclusive é bastante exitosa na questão natural nossa, da questão enquanto na multiplicação da espécie, quanto preservação da espécie, inclusive no sentido da gente imaginar a perspectiva de vida, a expectativa de vida de um ser humano há 100 anos atrás, 300 anos atrás, 400 anos atrás, há 1000 anos atrás, ou um hominídeo como o Homo erectus, né? Qual era a expectativa de vida de um Homo erectus, ou de um Homo sapiens ainda com uma linguagem lá atrás, mas qual foi o papel da linguagem nesse processo de construção de uma espécie tão dominante como nós somos neste planeta, né? Sem a linguagem isso seria certamente inviabilizado. A partir da linguagem nós passamos a contar histórias, que tem uma outra vertente tão relevante quanto. A partir da linguagem nós construímos os nossos mitos e as nossas crenças, então a linguagem acaba construindo isso. A linguagem vai evoluindo e até chegar a uma ciência, uma questão bem mais racional. A linguagem, então, nos traz até aqui de andarmos sobre árvores, de catarmos e coletarmos alimentos, a criaturas que andam de avião ou que andam em espaçonaves para outros planetas. Isso tudo é fruto e trabalho da linguagem, cuja história, segundo Daniel Everett, é bastante negligenciada. E aí ele traz este livro, que não é um livro muito longo, e é um livro que vai reunir a sua pesquisa, uma pesquisa bastante transdisciplinar, porque aqui ele vai reunir elementos que perpassam a arqueologia, que perpassam a antropologia, que perpassam a linguística cognitiva, que perpassam a linguística, que perpassam a própria história, né? A história, e já tem no subtítulo essa ideia de história, desta invenção, e ele vai falar de invenção da humanidade, ele vai colocar que nós inventamos esse processo da linguagem, e as questões de tudo novo que ele vai trazendo, e aí voltando lá a treta e o fogo no parquinho literário, é justamente esta relação que um dos efeitos que gera o seu trabalho aqui, primeiro, é a refutação aí desta ideia de uma linguagem, de um salto cognitivo sem muita explicação e baseada a partir apenas e tão somente do Homo sapiens, né? O Everett vai questionar especialmente o Chomsky, ele vai
trazer uma série de argumentos e série de fundamentos de que o Chomsky estaria errado na sua ideia de gramática gerativa, na sua ideia também de pensamento de como surge a linguagem humana. E esse é um dos efeitos que causa o livro. Mas, para além disso, ele vai datar a imagem, ele vai datar a criação da linguagem em seus passos lentos e devagares, né? E aí, fugindo de que até então vinha sendo consolidado na academia e vinha sendo consolidado nos estudos linguísticos, pensando muito a linguagem como um aspecto exclusivo do Homo sapiens, né? O Daniel Everett, ele vai buscar elementos, ele vai buscar indícios, ele vai buscar elementos culturais que vão descendo no tempo, que vão regredindo no tempo, e ele vai propor algo que daí é inovador aqui dentro desta história da linguagem, esta coisa que para ele tem mais de 1,5 milhão de anos de formação, de construção, de invenção humana, a passos lentos, aliás, como é a nossa própria evolução. Aliás, isso inclusive faria um certo sentido se a gente pensarmos os passos lentos que nós damos neste cenário, nesse contexto, considerando o pensamento evolutivo do ser humano, né? A gente tem a tendência a pensar coisas muito mais imediatas e sem essa escala de tempo, as grandes mudanças, inclusive as mudanças que constituíram os mamíferos, as mudanças que dos mamíferos construíram o ser humano, elas foram lentas, e aqui a gente vai tendo um pouco essa ideia. Então, a partir dos hominídeos também o desenvolvimento um tanto quanto lento da linguagem, mas ela já existindo aí em torno de 1,5 milhão de anos atrás, principiando já com comunidades de Homo erectus. E aqui é a grande distinção desse processo dele, do seu pensamento para a construção da linguagem, né? Ela, a partir dessas experiências humanas, ele vai buscar, especialmente nos registros antropológicos, históricos e que a gente tem desse passado, né, sinais de cultura, e aí a questão da relação da linguagem com a cultura também vai ser fundamental neste olhar do Daniel Everett na sua publicação. Ele vai trazer esses artefatos, esses elementos da cultura, estas, digamos, impressões digitais desse passado, para nos dizer que essa linguagem, que a nossa linguagem é uma construção devagar de pequenas comunidades linguísticas. Ele não responde tudo nesse livro, tem questões, inclusive, que permanecem em aberto para qualquer linguista, de se haveria uma linguagem primeva, uma primeira, como foi tudo isso, acaba não adentrando aqui, mas o livro traz argumentos, evidências e elementos bastante interessantes para a gente convergir ou, de certa forma, concordar em partes ou em boa parte da narrativa do que se propõe o Daniel Everett a respeito da sua conclusão, a respeito da sua observação de que a linguagem humana é uma construção, uma invenção ao longo dos tempos e que teria perpassado, inclusive, aí, não só pelo Homo sapiens, mas também pelos Homo erectus, e ele traz elementos culturais de ritos, né? E se a gente pensar em rito, a gente pode retomar, inclusive, a própria mitologia. Se a gente pensar que o ritual demanda e é necessário a partir da questão da linguagem, ele vai retomar o exemplo também do momento essencial da humanidade, que ela passou a cuidar dos seus cadáveres, e aí os primeiros funerais são indícios importantes dessa constituição de linguagem. Ele vai trazendo todos esses aspectos e elementos das diferentes áreas do conhecimento humano para propor a sua ideia, e também aqui nesse sentido para refutar a ideia de Noam Chomsky. E aí, para finalizar o nosso material e aqui o nosso vídeo, trazendo um pouco isso, te convidando a ler, não sei se você já leu esse livro, se você conhece, se você tem interesse ou curiosidade para compreender esta coisa fantástica, que a linguagem humana é a coisa mais fantástica que nós construímos, né? As formas de linguagem que nós produzimos, e mesmo com a internet, que ao mesmo tempo que traz alguns prejuízos, também tem exemplos fantásticos de como nós utilizamos a linguagem, né? Então, o que o Daniel Everett vai
propor aqui, em grande medida, e aí não é questão de refutar ou não no Chomsky, não é nem dizer que ele está errado, e aí o processo, não é que a questão que a gramática não exista, né, isso vai ficar bastante claro no livro, não é dizer a inexistência dessa gramática ou da própria gramática universal. O que o Daniel Everett vai propor e vai discutir no livro é justamente o fato de que a linguagem não se reduz tão somente à gramática, e acho que isso é um detalhe importante. Nós estamos falando aqui, tá, de gramática, aquela gramática normativa que a gente aprende na escola, com um monte de regra, e inclusive que a maioria muitas vezes nem faz sentido, ou que muitos, inclusive professores, sequer conseguem explicar as exceções que tem na gramática, né? Precisa ser um linguista muitas vezes para isso. Então ele não, o Everett não está questionando a questão da gramática em si ou dela não ser uma viabilidade. O que ele questiona é justamente o fato dela não ser o ato específico da linguagem humana. E aí ele vai trazer elementos e argumentações muito coerentes e muito eficientes nesse sentido. Se a gente, inclusive, considerar a linguagem para fora do aspecto verbal e que é relevante em grande sentido, só aí a gente já teria todo um aspecto muito interessante para começar uma discussão de questionamento disso, né? Então o Everett vai trazer vários elementos, tanto das neurociências, tanto da paleontologia, arqueologia, antropologia, para questionar isso, não vendo a gramática como simples, né, sinônimo de linguagem. A linguagem não é gramática, é além disso. A gramática está na linguagem aí, com certeza, esse é um aspecto importante de ressaltar, mas o que o Everett vai trazer primeiro é que não é só isso, a linguagem está para além, ela é um fenômeno para além e com muitas outras nuances e complexidades além da gramática. Além disso, ele também vai trabalhar e apresentar essa proposta, então, que em torno de 60 mil gerações atrás de Homo erectus começaram a introduzir essa mudança, começaram a construir esta invenção. Nós, imagina, né? O Daniel Everett pensa nós como aquilo que às vezes a gente geralmente assume o papel seria legal, o papel que é de arquitetos do mundo, né? Esta ideia de que o ser humano tem arquitetado seu próprio mundo e ela carrega algum sentido nisso, inclusive nesse aspecto de nós, dentro das nossas necessidades, inclusive dentro das nossas vantagens também, talvez evolutivas e naturais, e não há como se negar que a linguagem é a maior vantagem evolutiva que tem a espécie humana, né? Inegavelmente, porque isto não só acaba trabalhando com a questão do desenvolvimento do nosso cérebro, com os nossos desenvolvimentos cognitivos, com a nossa inteligência, né? Eu sempre digo, tem uns alunos que gostam de bancar sempre o mais fortão, eu brinco com eles de que, né, quando nós não tínhamos todo este mundo ainda, estávamos lá atrás, enquanto seres humanos primitivos, numa caverna, a força, a raiva e o ódio não servia de nada, o leão continuava sendo mais forte, o leão muito maior que a gente, fora outros animais, então sempre foi o intelectual a grande diferença evolutiva, a grande diferença que constituiu a espécie humana como espécie dominante deste pequeno planetinha. Então é bem legal esse livro porque conta a história, narra, né? Narrar não é a melhor palavra aqui para falar isso, né? Mas é um livro que conta a história desse fenômeno, dessa coisa fantástica que é a linguagem, desta coisa incrível que eu temo, que eu tenho cautelas e preocupações que às vezes a gente abandona, né? O ser humano numa preguiça tamanha aí, jogando tudo no chat GPT, jogando tudo para a inteligência artificial, os efeitos cognitivos, isso nas sinapses cerebrais são um tanto quanto preocupantes, né? Tem muito apólogo, muito entusiasta da inteligência artificial, e mesmo eles, quando eu questiono, quando eu faço alguma pergunta, alguma palestra, alguma outro elemento, não conseguem negar que esta preguiça linguística, né, que a gente tem percebido nas pessoas e também em estudantes, acaba trazendo efeitos e consequências para a nossa produção e para a nossa produtividade cerebral, para as nossas sinapses, com certeza. E algo que a linguagem sempre nos entregou. A linguagem, ela turbinou o nosso cérebro. A linguagem, né,
turbinou a potencialidade humana de tal forma que nos permitiu tantas coisas legais. E aí conhecer a história desta invenção, vamos pensar assim que nem o Daniel Everett, desta invenção, né? Desta invenção humana é fantástica. Então, se você quer saber um pouco mais sobre linguagem, observar diferentes perspectivas, inclusive aquelas que são opostas a muitas vezes ao que está proposto aqui no livro, porque num jogo de argumentação e contra-argumentação e refutações a gente acaba conhecendo outros olhares para a questão da linguagem, né? O livro é uma grande pedida para quem tem interesse e quem se pergunta como é que a gente começou a falar, como é que a gente começou a construir esta linguagem, e aí a gente chega, inclusive, depois de tanto tempo no brasileiro, que tem uma das linguagens mais doidas e criativas aí da espécie humana, das mais subjetivas, que é bem legal também, que é uma marca bastante nossa. Então, pensar a história da linguagem, como ela nasceu, há quanto tempo ela nasceu, entender também alguns outros processos que estão e que interagem e que são efetuados quando utilizamos a linguagem, é uma obra que, a despeito de todo o seu caráter acadêmico e científico, também é uma obra agradável e saborosa de se ler. Espero que vocês tenham gostado da dica, espero que vocês deem uma olhadinha nesse livro, que vale muito a pena, né? Tenha curiosidade sobre coisas básicas enquanto espécie. Se você curtiu, se você leu, comenta se você concorda aqui com alguns comentários também no nosso canal, deixe seu comentário se você concorda, se já leu o livro, se achou interessante, ou se acha que não tem nada a ver, você está muito mais no time Noam Chomsky, se você está mais no time Daniel Everett, apesar que a ciência não é uma guerra civil, né? A ciência é justamente este jogo de propostas e refutações, isto é praticar a ciência, porque a ciência é aquela coisa tão fantástica em que não há dogma, né? A gente não pode olhar nenhum conceito, nenhuma teoria quanto dogma. Ela só é uma verdade até ela ser desfeita, e esta é a diferença da ciência para as religiões, e eu prefiro a ciência, eu adoro a ciência neste sentido. Se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu joia, até a próxima e um grande abraço.